Olá, Juca. Olá, Sérgio. Quero louvar a iniciativa da TVT de trazer um debate tão importante para a sociedade e que muitas vezes os trabalhadores não se apropriam, que a gente precisa realmente cada vez mais aprofundar esses debates, que são os debates das políticas, da importância das políticas públicas e da importância da renda do trabalhador. A gente sabe que a gente vive uma sociedade em disputa, né? Por um lado, os neoliberais, que defendem a precarização do trabalho, a retirada de direitos, e isso tem reflexo direto na renda do trabalhador. E por outros desenvolvimentistas no qual me enquadro, que é os que defendem os direitos, né, o respeito aos trabalhadores e o salário digno. Nesse sentido, quero fazer para vocês duas perguntas. A primeira é: qual é a importância da renda do trabalhador para a economia do país? A outra pergunta é: qual é a importância da valorização do salário mínimo enquanto política pública, especialmente para a população mais vulnerável? Obrigada, um abraço a todos. Legal, né? Parabéns aí à Adriana também, uma companheira que eu gosto muito. E a pergunta é bastante relevante, porque essa é uma pauta bastante atual do movimento sindical, a retomada do programa de valorização do salário mínimo. Então, a decisão do presidente Lula, né, nos seus primeiros governos, de investir no salário mínimo, de reajustar ele acima da inflação, foi decisivo para que o país impulsionasse o crescimento. Porque o trabalhador que ganha salário mínimo, tudo que você colocar de valorização e reajuste, ele não vai para a poupança, ele vai diretamente para o consumo. Então, quanto mais dinheiro você coloca, né, ele vai comprar mais café, arroz, feijão, o sapato, e com isso ele estimula o crescimento. A indústria produz, e a indústria produzindo, né, gera mais emprego, gerando mais emprego gera mais salário, e assim a sociedade cresce. E enquanto durou o programa de valorização do salário mínimo, o salário mínimo cresceu acima da inflação 77%. Então foi uma experiência vitoriosa, e vale lembrar, né, que na época, né, os economistas de direita diziam que não podia aumentar o salário mínimo acima da inflação, porque a Previdência ia quebrar, não ia aguentar, que ia gerar inflação, balela, né? Foi um resultado espetacular, contribuiu muito para o desenvolvimento do país, e nós estamos, Juca, nesse momento aqui, numa mesa, né, que foi instalada pelo presidente Lula para a gente retomar a política de valorização do salário mínimo, que é estratégico para o crescimento do país. E a questão também, né, Juca, do financiamento sindical. O movimento sindical é muito importante, ele é um pilar da democracia brasileira, não existe democracia sem ter sindicato forte. Agora, o sindicato, para ser forte, ele precisa ter capacidade de investimento. Ele tem, como eu falei aí, né, ele precisa investir na qualificação dos seus funcionários, ele tem que ter poder de fiscalização sobre as empresas, ele tem que fazer mobilização, ele tem que negociar, ir para Brasília, e para isso precisa ter sustentação financeira, é assim no mundo todo. Então, no mundo, tem duas formas de financiamento, Juca, que é praticado no planeta inteiro. O sindicato tem a sua mensalidade, né, do associado, que ele contribui para a organização, e aquele que não é associado, toda vez que é beneficiado, né, com um acordo econômico, né, com um acordo social que ele recebe, sem contribuir para a organização sindical, é justo que ele pague uma taxa por ter sido beneficiado. É assim no mundo inteiro, e é isso que nós estamos reivindicando aqui, né, para continuar podendo ampliar direitos e melhorando a vida do trabalhador. Não é justo, né, que um trabalhador receba. Na minha categoria, o PLR é em média 14, 15 mil reais que os trabalhadores nas montadoras recebem. Então não pode um trabalhador, né, que recebe um benefício como esse, que é uma conquista do sindicato, não ser sócio, não contribuir com nada para que o sindicato tenha essa conquista, né, e não querer contribuir no momento em que ele é beneficiado. Então isso não é correto. O financiamento sindical precisa ser restabelecido, e isso a gente vai fazer através, né, de um projeto de lei que não só restabelece o financiamento, mas que também moderniza o movimento sindical. Nós precisamos de um movimento sindical mais amplo, né? Nós precisamos estimular que os sindicatos se agreguem para ser cada vez mais forte, nós precisamos estimular que os sindicatos tenham transparência na gestão, que tenham democracia nas eleições, estabelecido
no seu estatuto. Juca, nós estamos propondo, inclusive, criar uma agência reguladora, né, do sistema sindical, para que o movimento sindical brasileiro, né, ele possa ser comparado com o que se pratica no mundo, modernizar o movimento sindical de maneira permanente, porque quanto mais forte é o sindicato, mais direitos ele traz. A negociação coletiva, né, que nós precisamos valorizar no Brasil, ela é ampliadora de direitos. Então você vê que a jornada de trabalho no Brasil hoje legal é de 44 horas semanais, mas em muitas categorias ela é de 40 horas semanal, 36 horas semanal, fruto da negociação coletiva, né? Então o papel da negociação, Juca, é ampliar os direitos que está na lei. Então, quanto mais forte o sindicato, mais negociação, quanto mais negociação, mais direito. Por isso que nós precisamos fortalecer o movimento sindical. Você inclui a volta do imposto sindical entre essas medidas? Não. Imposto sindical, a CUT já nasceu dizendo que não concorda com ele, porque é isso, em função de nada. Como é que você vai, no determinado mês de março, aconteceu o quê? Para você ir lá e cobrar uma taxa dos trabalhadores sem prestar serviço. O que nós achamos justo é isso, o sindicato tem que viver de mensalidade, ele tem que estimular a categoria a ser sócio, a ser organizado. Agora, o não associado, quando beneficiado por um acordo financeiro, social, ele tem que ter consciência que ele tem que contribuir com uma parte do benefício que ele recebeu, claro, e não receberia se não fosse o sindicato.